Bora para o nosso Fran Responde de hoje. E a nossa perguntinha hoje está muito coerente com o momento atual em que nós estamos. No momento da gravação desse vídeo, nós estamos no dia 18 de março de 2020 e é o momento onde estamos aí enfrentando um desafio grande e essa questão da pandemia, né, relacionada ao coronavírus. Então, estamos em fase de isolamento social e com todos os cuidados aí possíveis e imagináveis para que a gente consiga driblar esse desafio unidos o quanto antes. E a perguntinha está coerente com o momento, por quê? Porque a pergunta é a seguinte: Fran, fala sobre medo de doença. E essa é uma questão muito comum. Muitas pessoas sofrem de transtorno de ansiedade de doença, né? A gente ouve num nome comum que chama hipocondria e por um longo período a hipocondria foi associada ao uso de medicação, né, muito medicamento, mas na verdade ela está totalmente conectada com essa antecipação de doenças, o medo de ter uma doença e de estar buscando sempre isso, procurando isso, né, então isso está conectado com o transtorno de ansiedade de doença. E aí o que é importante a gente saber? Primeiro a gente ficar atento a quais são os indicativos, né? Como é que eu sei que eu tenho esse negócio? Claro que aqui eu vou dar um panorama bem simples e rápido, mas se porventura isso te chamar a atenção, é legal que você procure daí um auxílio profissional, né? Um psiquiatra, um psicoterapeuta, né? Enfim, alguém aí da área da psicologia pode te auxiliar de uma forma muito bacana e positiva. Então, o que é a ideia? Primeiro, pessoas que estão sempre antecipando alguma doença. E no geral não é uma coisinha leve, né? Não é, ai, me deu uma fisgadinha aqui na barriga, acho que eu vou ter dor de barriga. Não, a pessoa já pensa em tumores, em infarto, em derrame, ela pensa em mil coisas, né? Que não são nada boas. Então, o que é muito interessante que a gente perceba aqui? Pessoas que estão sempre amplificando muito. É um indicativo, mas claro que não sozinho, tá? Aí de repente ela tá amplificando e ela vai para vários médicos e ela não acredita nos diagnósticos, o médico diz que ela não tem nada e ela diz, não, mas esse médico não investigou direito, dela vai em outro que diz a mesma coisa, mas dela não acredita, dela vai em outro. Então a pessoa fica ali de galho em galho procurando, né, algo que justifique ou um diagnóstico que de verdade embase o medo ou as desconfianças que ela tem. E é uma outra questão importante. Pessoas que estão sempre pesquisando coisas relacionadas a doenças na internet e aí ela não só pesquisa, ela vive aquela doença, ela veste aquele uniforme. Porque quando você vai ler, de verdade, a grande maioria das coisas aí, 2, 3 sintomas você tem. E se você não souber fazer uma leitura interessante a respeito, não tiver um filtro para ser utilizado ali, você acaba de verdade achando que tem uma série de doenças que não tem. E aquela pessoa também que fica atenta ao detalhe, né? O mínimo detalhezinho no corpo, é um formigamentozinho no dedo e ela diz, nossa, mas vai que eu tô infartando, né? Então a pessoa ela pega um pequeno pontinho e ela cria uma montanha gigantesca. Quando a pessoa apresenta muito disso e isso perdura, né? Tá ali presente por um longo período, é importante que a gente preste uma atenção especial, né? Nesse momento em que a gente está vivendo agora, essa questão do coronavírus, vai ser mais comum que as pessoas fiquem aí com medo, antecipando, mas a gente precisa ficar atento sim, a pessoa está antecipando porque é o momento aqui que isso está em todos os noticiários, enfim, nas redes sociais, ou é porque essa pessoa sempre fez isso, né? Então, se é agora, eu tô com medo, tô preocupado, tô me cuidando, beleza, tá tudo certo. Só cuida para não exagerar aí nesses medos e nessas preocupações, para você não ficar reforçando o mal-estar aí em você. Então, é importante que a gente primeiro fique atento aos sinais. Uma outra questão muito importante é que a gente entenda que o nosso cérebro não distingue o real e o imaginário. Então, se ele não distingue o real e o imaginário e você acredita que algo é muito verdade, para ele vai ser verdade. E se é muito verdade para você e vai ser para ele, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que te responder, ou seja, te dar comandos coerentes com aquilo que você acredita que é uma verdade absoluta. Porque ele não distingue o real e o imaginário. Então, se você acredita fortemente que você tem a doença, o que ele vai fazer? Ele vai reforçar, talvez, aqueles sintomas da doença. Por quê? Porque é esse tipo de comando que você está dando. Ele trabalha por comandos. E se eu dou o comando de doença acreditando que esse é o comando real, não sobra uma outra alternativa ali para ele, a não ser responder a isso que você está, enfim, pedindo, né? Comunicando, dando de comando ali para ele. Então, cuidado com o que você está dando de comando para o teu espaço mental, porque isso tudo que você está recebendo está vindo da comunicação que você passa
também. Presta atenção a isso tudo, se você tem aí alguns desses sinais pontuados para você ou pessoas que estão próximas, muito importante que você busque um recurso adequado para driblar isso, porque é um fator gerador de muito incômodo, de muita dor, de muito sofrimento e às vezes até de muito gasto, porque as pessoas às vezes investem aí em exames, às vezes exames até invasivos, mesmo o médico dizendo que não há necessidade, mas aí a pessoa persiste naquilo ali e o médico, enfim, precisando investigar o que está acontecendo, parte aí para algumas ações que talvez não seriam essenciais, né? Mas isso tudo, claro, falando dessa nossa questão antecipação. E aí o que é importante então? Que a gente cuide, que a gente traga uma atenção diferente a respeito do que a gente tem vivenciado, não só nesse momento, mas na nossa vida. Então, primeira coisa que é muito importante, cuidado com as informações que você recebe, tanto nesse momento que a gente está aqui da gravação do vídeo, quanto informações no geral. Né? Tem muita notícia que não é verdadeira, tem muito profissional aí se declarando, enfim, extremamente sabedor de uma série de assuntos e que não são assuntos coerentes. Então, primeiro, cheque as informações. Vá em fontes seguras, procure não absorver tudo que você recebe, tem muita balela aí nas redes sociais, enfim, tem muita besteira ali, essa que é a grande verdade, tem conteúdo maravilhoso, relevante, significativo, mas também tem muita coisa que não serve para absolutamente nada, a não ser jogar o teu tempo fora e encher a tua cabeça aí de bobagens, né? Então, presta atenção, checa as informações. Se você já é uma pessoa que tem essa conexão forte com o medo da doença, é importante que você não fique buscando informações o tempo todo. Então, tenha informações suficientes para se cuidar, para se proteger, para estar consciente. Acabou, nada mais que isso. Porque senão você fica reforçando esse foco durante todo o teu dia. E aquilo que você escolhe focar é o que você vê, né? Eu trabalho isso com muita intensidade com os meus pacientes. Se você está sempre focando em doença, é o que você vê. Agora, se você decide focar em saúde e trabalha para esse foco, também é o que você vê, né? Se você decide que você vai trocar de carro amanhã e você decide qual é o carro, quando você sai na rua você só vê aquele carro. Isso é foco, né? Agora, de repente preciso comprar sei lá, uma blusa amarela. Você sai olhando nas vitrines e você tá o quê? Focado em ver a blusa amarela. De repente passa a preta, a azul, a branca, a vermelha e você não reparou com tanta intensidade quanto você vai reparar na amarela. Então esse é o nosso poder do foco. Então cuidado, aquilo que você está escolhendo focar é o que você está vendo, e se você está focando só em doença, só no ruim, só aí no que não tá bom, né? É isso que você vai enxergar, de verdade. Então procura focar no que você tem que tá bom, na saúde, nos recursos, na tua energia do dia, enfim. Busca aí algo em que pensar para que você saia do foco só da doença. Claro que não vamos ser inconsequentes. Se você tem sintomas reais que estão te incomodando e você sabe que você não está aí dentro desse grupo que está sempre antecipando e tudo mais, é importante sim que você já corra, procure os recursos pertinentes aí de acordo com o que você está sentindo, falando aqui de doenças no geral, né, não só focado agora na nossa questão coronavírus. Então, seja coerente em relação ao teu foco. O que mais que é importante? Busque só o necessário, né? Como eu já falei ali, a informação, busque só o suficiente para que você entenda, se proteja e acabou. O que mais? Tudo que você reforçar para ti vai virar um comando. Lembra que eu expliquei ali que o cérebro não distingue o real e imaginário, então se você acredita de verdade, virou um comando e você vai estar sempre recebendo em relação a isso. E lembra que se você quer viver de saúde, é de saúde que você precisa falar, né? Tem aquelas pessoas que a gente encontra que a pessoa só fala de doença, só fala de dor, só fala de problemática, e aquilo dá uma angústia, né? Então, procura não ser você essa pessoa que está sempre focada no ruim, sempre focada no problema, sempre focada na doença. Fale mais do que você quer viver. E se você quer saúde, fala de saúde, foca em bem-estar. Porque o fato de a gente focar em medo e em doenças não faz com que a gente não tenha essas doenças. Então, que a gente possa sim fazer a escolha de focar naquilo que de verdade a gente quer trazer aí para a nossa vida.